Olá a todos, bom dia, boa tarde. Bom, na aula de hoje vamos conversar um pouco sobre arquitetura de redes. Então a gente vai estudar um pouco sobre o modelo das camadas, as funções que elas desempenham e como elas estão relacionadas. É importante nós entendermos a importância da camada para a rede de computadores, tá? Ou como isso, a ideia que levou a isso, né? Como isso foi organizado. Uma analogia aqui, uma comparação, é pensarmos no processo de envio de uma carta, tá? Uma carta comum, né? Uma carta que a gente coloca nos correios, né? Está entrando em desuso, mas isso é conhecido ainda. Então, o emissor, aquela pessoa que escreveu a carta, então tem alguns processos, né, a serem realizados. Ele vai escrever a carta, colocar a carta no envelope, escrever o endereço e colocar então na caixa de correios. Em seguida, a caixa vai ser recolhida por um carteiro que entrega no posto mais próximo. Depois, a carta vai ser então classificada pelo sistema de correios e acionado algum tipo de transporte para levar aquela carta até o destino. Lá no receptor, aquela pessoa que vai receber a carta, ela vai passar por um processo que é o quê? É basicamente o inverso. A carta vai ser entregue ao posto local dos correios pelo agente de transporte. Depois a carta é classificada e enviada para o receptor. E por fim o receptor vai pegar aquele envelope na caixa de correio, abrir e finalmente ler a carta. Então a gente percebe que tem algumas funções comuns aqui, só que muda o quê? Enquanto o lado emissor, um escreve a carta, um lado receptor, o outro lê a carta. Então, algumas funções similares são organizadas em camadas. A gente pode chamar aqui de camada superior, essa parte que a carta é recolhida por um sistema de correios pode ser na camada intermediária, a carta é recolhida no emissor e a carta é entregue no receptor. E a camada inferior aqui nesse sistema seria o processo de classificação e o transporte de fato. Então seria a camada mais abaixo ali, mais inferior. Então a ideia de camadas é organizar as funções de acordo com as similaridades que elas apresentam entre diversos atores, né? Que os atores são emissores e os receptores. Então em redes de computadores nós temos algo similar também. Tá? Muitas funções são desempenhadas por dispositivos. Muitas funções similares são desempenhadas por vários dispositivos e a gente aproveita para organizar essas funções em forma de camada. Bom, então são 5 modelos de camada da internet, tá? O modelo mais utilizado hoje em dia. Nós temos o modelo OS da ISO, a gente vai ver no final rapidamente, tem 8 camadas, mas ele não está de fato em uso. Então, o modelo de internet é o que nós utilizamos, ele tem 5 camadas. Primeira camada, camada física. Segunda camada, enlace de dados. Terceira, camada de rede. Quarta, camada de transporte. E 5 é a última, mais alta, camada de aplicação. Vamos estudar aí um pouco brevemente cada uma delas. É, no capítulo, no slide de hoje a gente vai ver somente um resumo sobre elas, tá? A gente vai ao longo do semestre, ao longo de todo o curso, nós vamos estudar com detalhes cada uma dessas camadas. Por exemplo, a camada física vai ser dos capítulos 1 até o 9 ou 10, mais ou menos. Aí a camada de enlace já segue aí do 11 até o 17, aproximadamente, assim vai. Então são vários capítulos trabalhando aqui com cada uma delas. Hoje a gente vai ter uma noção geral. Bom, então o processo de entrega entre, de uma mensagem entre dois dispositivos muitas vezes passa por nós intermediários. Esse nosso intermediário pode ser o roteador da sua casa, pode ser o roteador da internet que você utiliza, do provedor. Enfim, pode ser diversos outros equipamentos até você chegar ao equipamento final. E muitas dessas camadas têm funções que não são utilizadas por todos os equipamentos. Então a gente percebe aqui no equipamento que vai enviar, dispositivo A, ele utiliza todas as camadas, 1 a 5. Já os equipamentos intermediários, nesse exemplo aqui, utilizam somente até a camada 3. Tá? No máximo, geralmente, é usado até a camada 3. Há equipamentos que usam somente até a camada 2, equipamentos intermediários. E lá no final, lá no dispositivo B, que é o seu processo de entrega, aí sim ele vai voltar a utilizar todas as 5 camadas. E a comunicação física, aquela que utiliza de fato o meio físico, né, seja ele cabeado, fibra ótica ou ar,
ele utiliza camada física. Bom, então a transmissão usando o modelo da internet segue a seguinte ideia, né? O usuário vai digitar aqui uma informação, um dado, né? Por exemplo, alguém digitou no aplicativo WhatsApp o bom dia, né? Aquela mensagem clássica em grupos. Bom dia, boa tarde, essas coisas. Esse bom dia entra aqui como dado da camada 5, aplicação. A camada de aplicação vai adicionar ao final um cabeçalho. Tá? Esse cabeçalho é relativo a informações como endereço origem, endereço destino, é, é, portas, entre outras configurações, a gente vai ver mais adiante em detalhes. Tudo isso aqui da camada 5, os dados mais o cabeçalho, vai ser transportado como dado para a camada 4. Tá? L4 aqui é camada 4. L de layer. Layer é camada em inglês. Né? Então, agora essa camada 4, camada de transporte, também vai adicionar cabeçalhos relativos à camada de transporte. E tudo isso vai seguir para a camada 3. A camada 3, camada de redes, vai também adicionar um cabeçalho e vai jogar tudo isso para a camada 2, camada de enlace de dados. A camada 2 também vai adicionar cabeçalhos, mais de um aqui, e, e a gente vai perceber que ela vai mandar tudo isso, todo o conjunto completo, para a camada física. A camada física, então, vai ter o papel de converter aquilo para binário, 01, 01, 01, e mandar de fato para o meio de transmissão, fazendo todos os tratamentos de energia, potência de transmissão, tudo que for necessário para transmitir no meio de transmissão ao qual ela está conectada. Isso aqui durante a transmissão. Então, aquele olá, aquele bom dia que alguém mandou vai ficando enorme aqui e no final o que é transmitido é algo bem maior do que aquilo que foi originalmente escrito, porque tem vários cabeçalhos que estão sendo adicionados. Na recepção acontece o inverso, tá? Aqueles dados binários vão ser transportados para a camada de enlace de dados, vão ser removidos os cabeçalhos e o dado vai ser jogado para os dados vão ser jogados para a camada 3. A camada 3 vai identificar o que é cabeçalho, vai remover e mandar para a camada 4. A camada 4 vai identificar o que é cabeçalho, vai remover e mandar para a camada 5. A camada 5 vai identificar o que é cabeçalho, vai remover e vai de fato mandar então aquela informação, aquele dado que chegou para o aplicativo ou para o usuário que está processando. No caso, bom dia, né, no WhatsApp, que é a mensagem que foi enviada. Bom, então é um processo relativamente longo. Cada uma dessas camadas tem funções, a gente vai estudar aí em breve. Cada uma dessas camadas tem funções específicas, por isso que precisa passar por cada uma delas. E tudo isso hoje em dia é feito em frações de segundo, né? Mesmo que esse meio de transmissão aqui seja longo, longo em que? Continentes, né? Esse equipamento está aqui no Brasil, o outro equipamento está no Oriente, na China, no Japão. Não importa, isso aqui hoje em dia funciona em menos de um segundo. Né? A transmissão de dados é bem rápida, milissegundos muitas vezes. Bom, então a gente vai ver hoje aqui um resumo sobre cada uma das camadas. A camada física ela recebe informações da camada de enlace de dados, né, como a gente viu anteriormente, e manda para o meio de transmissão, no lado do emissor. No lado receptor, a camada física recebe diretamente pela interface de rede do meio de transmissão os bits, né, que foram enviados e manda para a camada de enlace de dados. Então a gente disse que a camada física é responsável pela transmissão individual dos bits de um nó a outro em uma rede. Já a camada enlace de dados, ela recebe informações da camada de rede e manda para a camada física, no emissor. No receptor, ela recebe a camada física e manda para a camada de rede, não o inverso. Ela tem aqui cabeçalhos, tá? A gente vai estudar mais adiante o que seriam isso. Mas a gente pode dizer que a camada de enlace de dados, a principal função dela é tratar a transmissão de quadros, a gente chama isso aqui de quadros entre os nós de uma rede. Então veja bem aqui, entre os nós, tá? Voltando aqui, ó, a enlace de dados vai se preocupar no envio entre esses equipamentos aqui. Ele não vai se preocupar no envio A para B. Não, quem se preocupa isso aí é mais uma camada mais adiante. Ele vai se preocupar no envio até o próximo. Enviei
próximo recebeu? Sim, ok. O próximo recebeu? Sim, ok. Ela não vai perguntar o usuário final recebeu? Não, não é isso que ela está preocupada. Tá? Então, ela é uma camada de laço de dados responsável pela transmissão de quadros entre os nós de uma rede. Então, aqui é isso que a gente acabou de comentar. Tá? A comunicação entre nós, hope to hope, ela pode ser, por exemplo, um equipamento computador de usuário e um gateway ou um roteador. Ou um gateway ou um roteador para outro roteador. Ou um roteador para um sistema final, um computador. Tá? Já a camada de rede, ela recebe da camada de transporte e manda para a camada de laço de dados no modo emissor. E no modo receptor, é o inverso, né? Ela recebe da camada de laço de dados e manda para a camada de transporte. A principal função da camada de rede é realizar o roteamento dos pacotes na Internetwork, ou seja, unir redes que estariam isoladas e então garantir a comunicação entre essas redes. Então aqui ela vai fazer a comunicação origem e destino, veja a camada de rede, vejam bem aqui, ó. Hope to Hope é a camada de enlace de dados, Hope to Hope, camada de enlace de dados. E a camada de rede ela faz aqui a conexão completa, ela faz a Internet Work, ela garante o início ao fim, mas não ainda o processo final, tá? É somente chegou no equipamento, mas chegar no equipamento não é garantia que foi entregue no processo final, né? Veja bem, a mensagem ou lá, bom dia que você mandou no WhatsApp, pode chegar no celular do seu destinatário, seu colega, seu amigo, mas tem que ser exibido no programa correto, né? Não é suficiente apenas chegar no seu celular, a mensagem chegou no celular, é suficiente? Não, não é. Tem que chegar no celular e tem que ser enviada para a aplicação, para o programa correto, exibir de forma adequada. Então, isso aí é outra camada que vai trabalhar. Justamente a camada de transporte. Então, a camada de transporte ela vai focar na entrega de uma mensagem entre os processos finais. Essa é a principal função dela. Ela recebe a mensagem da camada de aplicação e manda para a camada de redes. E no modo receptor, ela recebe da camada de rede e manda para a camada de aplicação. Então a gente disse ó, que a camada de transporte ela garante uma certa segurança na comunicação fim a fim. Tá? Ela envolve aqui as mensagens de uma ponta até a outra, não apenas do equipamento até o outro equipamento. A mensagem está no equipamento, mas cada equipamento tem várias mensagens, vários processos, vários programas em execução. Então, como garantir que vai ser entregue para aquele exatamente? Tá? A camada de transporte se preocupa com isso. E a camada de aplicação, por fim, ela é responsável em prover o serviço entre os usuários finais. Então, ela vai estar interagindo diretamente com o usuário através de alguns protocolos específicos, um HTTP, SMTP, Telnet. Vocês percebem que se vocês digitam no navegador, algum site, geralmente vai aparecer lá no início HTTP ou HTTPS. Tá? É, isso acontece tanto no celular quanto no computador, tanto faz. Então, a camada de aplicação ela faz a interface direto com o usuário. Tá? Recebe do usuário e manda para a camada de transporte no modo emissor e no modo receptor recebe da camada de transporte e manda para o usuário. Se a gente for resumir um pouco disso aqui, ficaria assim: sumário do serviço das camadas, tá? Funcionalidade das camadas. Camada física. Principais funções: transmitir os bits em um meio, provendo todas as especificações elétricas e mecânicas necessárias. A gente vai ver isso aí com mais detalhe ao longo dos próximos capítulos. Tá? Camadas de enlace de dados. Principais funções, ou principal função. Organizar os bits em frames, chamado aqui nesse momento de quadros, provendo as entregas hope to hope ou nó a nó. Camada de rede. Move os pacotes entre a fonte e o destino, provendo Internet Working. Camada de transporte. Prover serviços de entrega confiáveis entre processos finais e correção de erros. E camada de aplicação permite acesso aos recursos da rede, fazendo ali a interface direta com o usuário. Ok? Então, basicamente, a gente tem isso aqui de funcionalidade nas camadas, tá? Mas cada um aqui tem detalhes que a gente precisa entender para que a gente compreenda a função de fato
desse processo, né, dessas camadas. A gente vai estudar nos próximos capítulos um pouco disso. Aqui uma rápida comparação com o modelo OSI da ISO, que não é utilizado de fato, né? O modelo de internet apresenta 5 camadas, mas o modelo teórico que foi inicialmente lançado, OSI, foi importante para que o modelo de internet fosse implementado. Então ele é um modelo que apresenta 7 camadas, mas nenhum protocolo implementou esse modelo. Ele funcionou como base para o modelo que é utilizado hoje na prática, né, que é o modelo de internet. Então ele apresentava 2 camadas a mais, apresentava a camada de sessão e a camada de apresentação. Só que muitas das funções aqui poderiam ser incorporadas. Os engenheiros que foram implementar isso perceberam, né? Então eles incorporaram as funções de sessão na camada de transporte e algumas funções da apresentação incorporaram na camada de aplicação. Então o modelo de internet só trata dessas 5 camadas, mas as funcionalidades dessas duas que não estão presentes estão distribuídas nessas duas. Ok? No apêndice C tem do livro, né, tem uma breve descrição do modelo de referência OSI. Bom, então é isso, tá? A gente volta logo mais com o próximo capítulo, trabalhar sobre esses sinais. Até mais.